Gente, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, de novo lá na Fene Café. Ele está só acertando o microfone. Nós vamos falar para vocês um pouco do assunto gotejamento enterrado, que é um assunto novo. Na verdade, nem tão novo assim na cafeicultura, mas a gente já tem algumas observações aí de campo, práticas, alguns trabalhos teóricos, e a gente vai tentar mostrar para vocês algumas considerações com relação a esse assunto. É uma tendência, e a gente vai tentar mostrar o que tem de novo nisso, por favor. Então, eu sou professor lá na Universidade de Uberaba, sou atualmente pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e trabalho há 23 anos com irrigação de café. Já tenho alguns materiais aí publicados e participo dessa feira aí desde o início, né? A gente vai tentar falar para vocês por que enterrar tubo-gotejadores, um pouquinho da teoria, o que se fez no passado, o que está sendo feito agora, opinião dos produtores e recomendações. Então, antes de falar, gostaria de agradecer a todo mundo que me ajudou a fazer essa palestra, o pessoal da Netafim, o pessoal da Plastro, o pessoal da Nandan, produtores rurais que já têm essa tecnologia, me mandaram as suas considerações com relação a esse tema, né? E, por último, a gente vai colocar as recomendações. Mostrar para vocês que esse evento aqui tem 20 anos, 1995, esse é o cartaz do primeiro que aconteceu. Então, eram 2 palestrantes, eu e o Roberto Santinato, que vem de novo nesse evento falar para vocês. Era uma tarde só. A gente fez um evento para 100 pessoas, foram mais de 300 pessoas aqui no CDL. Então, naquele momento, a gente percebeu que era importante abordar o assunto cafeicultura irrigada. Hoje a gente tem um evento considerado aí o maior evento da cafeicultura do Brasil, principalmente quando a gente fala de irrigação de café. Então é só para mostrar para vocês que é uma data comemorativa, isso aqui tem uma história, e vocês fazem parte dessa história. Tá? Vamos começar a falar, por que enterrar tubo-gotejadores? Então essa foto aqui mostra bem por que o principal motivo de enterrar os gotejadores. Os produtores rurais estão passando por vários problemas com relação a avarias nas suas mangueiras por causas biológicas, essas que vocês estão vendo, formiga, raposa, roedores, principalmente rato, e também por roçadeira e a enxada aí humana que tem danificado mangueira. Lógico, fazenda pequenas, os problemas não são tão grandes. Quando a gente vai para um projeto muito maior, já me falaram de algumas propriedades no sul de Minas que chega a se gastar 300 a 400 reais por hectare ano só para trocar a mangueira. Ou trocar mangueira ou colocar uniões. É um investimento muito grande que se faz de manutenção que o produtor já não está querendo mais isso. Tá? É lógico que a gente tem que pensar que um sistema de irrigação por gotejamento, ele necessariamente em café vai ter mangueira em cada pé de café. Não tem jeito de colocar uma mangueira numa linha e passar para outra linha, isso não existe. Então nós temos que conviver com isso, ou superficialmente, ou no que a gente vai mostrar para vocês aí das mangueiras enterradas. Tá? Qual que eu devo adotar? Óbvio que gotejamento é muito mais complexo que enterrar mangueiras. Envolve uma tecnologia muito maior. Gotejamento ele custa hoje em torno de 5.500 a 7.500, mas é o sistema mais eficiente em termos de aplicação de água em café. E outras culturas, obviamente. A gente consegue eficiências aí de 95% até 98%, é próximo da perfeição. O que quer dizer esse número? Quer dizer o que eu estou tirando de água de um manancial, 95% da água está sendo aplicada no meu café. E só 5% que eu estou perdendo. E a gente tem sistemas que pedem muito mais, 30%, 40%, 50%. Gente, mas nós temos que pensar que às vezes o próprio gotejamento, quando mal feito e mal manejado, ele pode ser desuniforme, como eu vou mostrar para vocês. Aí não adianta eu pensar em enterrar um sistema que já está ruim na sua origem. Então tem uma série de coisas aqui para a gente pensar antes de enterrar tubo-gotejadores. Tá? Fazendo a propaganda do livro, a gente tem um livro de irrigação de café, Cultivo do Café Irrigado por Gotejo, 2ª edição, a primeira esgotou. Quem quiser adquirir para ajudar os autores, está aí fora. Viu, Paulo? Pode ajudar a gente aí para... Aliás, se vocês ajudaram até a fazer o livro, né? E o sistema de irrigação por gotejamento, vejam que ele tem uma série de componentes. Não é só aqui no final que tem os tubo-gotejadores com os gotejadores. Ele tem
motobomba, tem todas as válvulas, ele tem um sistema de filtragem, ele tem a tubulação principal, as linhas de derivação, tem uma série de componentes. Eu não posso pensar só no final. Tá? Então, o produtor de café que vai trabalhar com o gotejamento é praticamente um casamento. Então, a gente espera que esse casamento seja duradouro. Né? Vejam que a uniformidade é uma coisa que a gente tem que medir, tanto no gotejo enterrado quanto no gotejo em superfície. É o que eu falei para vocês, eu pago 5, 6, 7 mil reais por hectare para implantar um gotejamento desse, e depois deixo ele sem avaliar. Aí pode acontecer uma situação que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vejam que para ter um bom sistema de irrigação, eu tenho que estar com níveis de uniformidade, esses são os 3 coeficientes de uniformidade clássicos, acima de 90. Mas como que eu sei se ele está acima ou abaixo de 90%? Eu tenho que avaliar, eu tenho que pegar cada setor do meu projeto e medir vazão e medir pressão. Bastam 16 medidas em cada setor de vazão, isso eu faço muito rapidamente, e coloco isso numa fórmula, e essa fórmula vai me dar se o meu sistema está excelente, está bom, razoável, ruim, até inaceitável, abaixo de 70%. E tem muitos do que a gente vê no campo que estão inaceitáveis, por uma série de problemas. Tá? Por isso que eu tenho que falar isso para vocês antes de falar especificamente do gotejo enterrado. Vejam esse sistema. Variação da vazão ao longo de uma linha lateral, o sistema com problema. Lembra, eu peguei primeira linha, a última linha e 2 intermediárias, é que eu tenho a variação da vazão nos gotejadores que eu avaliei. Eu tenho gotejadores com 7 litros por hora e tenho gotejador com meio litro por hora. Então não tem jeito de um sistema desse ser enterrado. Não tem jeito de um sistema desse fazer fertigação que o Adolfo acabou de falar. Se eu aplicar um nitrato de cálcio aqui, esse aqui vai receber 14 vezes o que esse aqui está recebendo. Aí vai falar, nossa, meu sistema não funciona. Não é que não funciona, é que ele está com um problema. Se a gente fizer o diagnóstico, aí eu tenho que mudar a filtragem, eu tenho que mudar a mangueira, eu tenho que fazer uma série de coisas para transformar esse sistema num sistema próximo da perfeição. Não vai ser 100%. Mas veja que aqui eu tenho uma vazão teórica aqui de 2,2 litros por hora e ele está praticamente do início da linha e lá no final da linha a 140 metros com a mesma vazão. Isso é um gotejamento com uma boa eficiência. Tá? Independente se ela é enterrado ou se ela é em superfície. Então temos que tomar cuidado com relação a isso. Tomando esses cuidados, obviamente que a gente vai conseguir ter sucesso com o gotejo em café. Outra coisa, o que entope gotejador? Uma série de coisas. Uma série de componentes físicos, químicos ou biológicos. Para isso, gente, eu tenho que fazer, já falei várias vezes nessa plenária, a gente tem que fazer análise da água. Custa R$150 fazer uma análise dessa. E às vezes o produtor não faz. Vai pagar R$8 mil por hectare e não faz, não gasta 150, R$200 para fazer uma análise de água. Que tem que ter a parte física, a parte química e a parte biológica. É um diagnóstico da minha água. Se uma empresa de irrigação fizer um projeto para vocês sem saber a análise de água, ela está chutando. Por quê? Como que eu vou saber se a minha água, o filtro que eu vou colocar, se eu não sei o que eu estou filtrando? Então tomem cuidado com isso. E gastem um pouco de dinheiro com isso, que é muito pouco perto do benefício que vocês vão ter. Vejam que se eu tiver aqui, ó, risco baixo de entupimento, essa tabela fala do risco de entupimento que eu tenho conforme a minha qualidade da água. Ela vai falar quanto que eu tenho sólido de suspensão, pH, sólidos solúveis, manganês, ferro e a parte biológica que é bactéria. Então, vejo que se der um exemplo aqui para vocês do ferro na água, acima de 1,5 ppm, risco alto de entupimento. O que isso acontece no sistema? Muito rapidamente, se tiver ferro e água superficial, que tem bactéria, esse sistema vai entupir muito rapidamente. Eu tenho que transformar esse ferro num formato, numa forma química, onde eu consiga barrar ele antes de entrar no meu sistema. Senão, o que acontece com esse ferro solúvel? Ele passa por todo o sistema de irrigação e vai sair aonde tem a aeração. Onde que é a aeração? No gotejador. Aí, na saída do gotejador, vão se formando pequenos cristalzinhos de ferro precipitado, que ao longo do tempo, o que vai acontecer? Entupir. Às vezes demora 1 ano, 1 ano e meio para isso acontecer. Então, o que eu preciso fazer? De posse disso, eu vou escolher a melhor alternativa para fazer a filtragem e, às vezes, fazer
mecanismos de precipitação desse ferro, cascatas de aeração, tanques de decantação, para que esse ferro não se torne um problema e mate o meu sistema de irrigação por gotejamento. E às vezes muito rapidamente. Tá? Então isso aqui tem que ser feito. Vejam, alguns tipos de obstruções que eu sempre mostro aí. É o dentro do gotejador, que é um orifício muito pequeno, o Adolfo Moura já falou um pouquinho. Vejam, uma foto de microscopia eletrônica, areia dentro do gotejador, silt dentro do gotejador, carbonato de cálcio, impurezas físicas, químicas e biológicas. Um dos maiores problemas que a gente tem para entupir gotejadores são as ferrobactérias. Tá? Se eu deixei o ferro passar por dentro do sistema de irrigação por gotejamento, tem bactéria, vai formar uma mucilagem dentro do sistema, dentro do gotejador. Quando acontece isso, o que a gente pode fazer? Rogério, o que a gente pode fazer? Chorar, né? Mas dá para desentupir com ácido, com uma série de mecanismos aí físicos, químicos, né? Mas tem casos que a gente não consegue fazer esse desentupimento total. Então vamos tomar cuidado e não ocorrer esse problema antes. Outra obstrução que acontece é o motivo dessa palestra aqui, raiz. Então será que raiz de café entra no gotejador? O que vocês acham? Isso aqui é exemplo de alguns. Será que um gotejador enterrado com essa quantidade de raiz, se eu não tiver um manejo da minha irrigação, será que essa raiz vai entrar dentro do tubo gotejador? Obviamente que vai. Nós vamos falar mais um pouquinho, tem um experimento interessante disso. O que deu errado no passado? Então, irrigação por gotejamento enterrado não é novidade. Já tem há 25 anos. Tá? Então, o que deu errado no passado? Primeiro, a gente não tinha tecnologia suficiente, principalmente das empresas de irrigação, de bons emissores para conseguir enterrar. Tá? Então, o pessoal enterrava emissores que não eram apropriados para enterrar. Hoje já não existe mais isso. Hoje já tem excelentes emissores para enterrar. Outra coisa, igual o Adolfo Moura acabou de falar, sem saber a textura de solo, não dá para saber a profundidade do enterrio. Não dá para saber se esse gotejador vai formar o bulbo, mesmo no espaçamento que eu quiser escolher. Então vejo que, nesse caso aqui, é uma fazenda grande em Nova Ponte, 200 hectares, que o cara nunca vai saber mais de café, porque ele não conseguiu ter o sucesso no seu negócio. Tá? Vejo que ele colocou um cafezinho novinho, gotejador enterrado a quase 50 centímetros e 40 centímetros de distante do tronco. Gotejadores não próprios para enterrar. Aí o vizinho dele chegava e falou: meu filho, você irrigou o café? Está parecendo que não está irrigado. Então essa raiz desse café aqui só via água de chuva. Não via água do gotejo. Aí quando a gente foi lá para fazer uma perícia, a gente abriu valetas, né, trincheiras nesse café inteiro e percebeu que esse café nunca tinha visto a água da irrigação por gotejo dele. Então isso que a gente tem que tomar cuidado, mas agora já tem técnica que vai nos mostrar isso. Outro exemplo que deu errado aqui num produtor lá de Goiânia, uma área pequena, 50 hectares, que colocou tubo-gotejadores que não eram próprios para enterrar. Aconteceu esse problema que vocês estão vendo aqui, ó. O café dele é praticamente um café de sequeiro. O vizinho dele, que tinha um bom gotejador em superfície, falava: meu filho, você foi enganado. Mas não é que foi enganado, na verdade não se dominava a tecnologia. Isso aqui virou também perícia criminal. Você só coloca, jovem, só clica aqui no filminho ali para mim, só para mostrar para vocês o que o pessoal enterrava antes, né? Aqui é um sistema que está ligado, né, com emissores que não têm a tecnologia suficiente para isso. Então veja, ele está funcionando, está formando o bulbo molhado, tá? E o que vai acontecer isso no final, se ele não for um emissor autocompensante com mecanismos anti-sifão? Desligou o sistema, aqui no manual, aí vocês vão ver, no gotejador, o que vai acontecer? Pressão negativa e vai pegar a terra e vai jogar dentro do gotejador. Pode ser um negócio mais simples do mundo, mas enterrou, vai puxar terra? Se não tiver um mecanismo anti-sifão, isso vai acontecer necessariamente. E o que aconteceu nessa propriedade? Tá? Então, para que não vire problema de perícia criminal, então vamos fazer o negócio certo. É isso que eu vou tentar passar para vocês. Lógico, nós temos que tomar cuidado com o tempo de irrigação, eu vou falar daqui a pouco, área do bulbo molhado. Então vejam, obviamente, eu tenho que escolher
bons emissores, a vazão correta, o espaçamento correto, de acordo com textura de solo. Obviamente que nós temos que fazer isso. Não tem jeito. O Adolfo falou, o ideal, gente, é que a gente faça o estudo do bulbo no local. O que é o estudo do bulbo no local? Eu vou colocar vários tipos de gotejadores com vazões diferentes, espaçamentos diferentes, e vou testar isso durante 36 horas, 42 horas. Vou ver o que acontece com cada gotejador isolado, para saber, no meu solo específico, tá? Até eu e o Nelsinho, que era da Netafim na época, fizemos um trabalho sobre isso, e em cima disso a gente vai escolher quais são as dimensões do bulbo formado em cada vazão, para escolher o espaçamento. Então, nesse caso aqui, a gente escolheu ou 2,3 litros a cada 75, ou 3,5 a cada 1 metro. Tá? Ah, mas se eu tiver uma fazenda de 2 hectares, eu vou fazer um estudo de bulbo? O ideal seria. Mas o que a gente está vendo na prática? Projetos que não estão funcionando porque o bulbo não fecha. Ou a água não está chegando na raiz do café. Depois que você implanta o sistema, é muito difícil de você corrigir, principalmente enterrado. Então vamos fazer certo. Intrusão de raízes. Então as plantas crescem a direções, isso o Adolfo já falou, região do solo com um teor de água maior. Óbvio, perto do gotejador, a raiz vai crescer, né? O risco é maior com irrigações menos frequentes e com emissores enterrados. Então existe tratamento químico para isso. Tá? Trifuralina, vou já mostrar. 2 vezes por ano tem que fazer o tratamento com herbicida. Mas não é herbicida para matar a raiz do café, gente. Às vezes o pessoal pensa, vou jogar herbicida no gotejador, não é isso. É um manejo muito simplificado, com a trifuralina super diluída, 2 vezes por ano só, depois eu vou mostrar, para impedir que esse gotejo fique entupido. Tá? Como evitar emissores com barreiras mecânicas, que todas as empresas de irrigação agora já têm, adição de trifuralina, e alguns lugares de Israel já fazem isso, a incorporação de trifuralina no plástico do emissor. Tá? Mas isso, lógico, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, acaba. Então o ideal é fazer o manejo com esse produto químico aqui. Tá? Vários estudos já foram feitos, o berço disso é Israel. Israel está anos-luz na nossa frente com relação a esse uso. É lógico que as empresas de Israel já estão no Brasil, aqui várias delas já estão trazendo essa tecnologia para nós. A gente não pode ter medo de usar a tecnologia que já está disponível. Tá? Intrusão de raízes, cuidados com tratamento químico, verificar vazamento no sistema. Então veja, tudo que a gente vai aplicar de química eu tenho que tomar cuidado. Tá? Cuidado com esse tratamento químico. Eu tenho que contabilizar o número de gotejadores e número de laterais, porque a conta da trifuralina é feita no número de gotejadores por setor. Ah, mas como que eu vou saber isso? O projeto você sabe. Tá? Eu tenho que suspender a irrigação durante 2 dias, realizar a injeção de Treflan, que é o produto comercial, e depois de aplicar, interromper a irrigação por 1 dia. Aí o pessoal vai pensar, nossa, vou ficar 3 dias sem irrigar, vai morrer o meu café. Será? Não é isso que vai acontecer, né, gente? É um manejo que tem que ser feito, senão vai entupir tudo. Um experimento que o professor Rubens Coelho fez, ele testou, na época, praticamente todos os emissores que seriam possíveis de enterrar para café e laranja, e fez em cana também, e em 2 profundidades, 15 e 30, com 2 níveis de água, solo e seco, café e cisto, depois ele fez com cana, com 14 modelos. Aí a pergunta, qual desses emissores entupiu? Marquinhos, qual que entupiu? Todos. Todos entupiram. Tá? Na época, em 2002, sem o tratamento. Tá? Então é lógico que as raízes aqui todas, com esse tratamento de 15 e 30, se não fizerem um tratamento, igual isso que a gente está propondo, entope o gotejador de café. Tá? Muito mais agressivo no café do que na laranja. Tá? Então temos que tomar cuidado com isso. Veja, aspectos teóricos. Esse trabalho foi feito em 2002, que desenvolveram um trabalho de campo que comparou bulbos molhados em gotejadores localizados na superfície do solo, que é esse que é o A, e depois nos enterrados, que é o B. Então é isso aqui que é o B. Então é isso aqui de nível de umidade do solo. Mas o que o pessoal concluiu? Esse aqui, o gotejador está aqui. Esse aqui, ele está a 20 centímetros. Vejam, ao final de 2 ciclos de irrigação, observou no volume molhado sob gotejo enterrado, um teor de água disponível de 29% a 44% maior do que no emissor superficial. Então a pesquisa já está avançada nisso.
O pessoal do campo que tem medo. Mas existe possibilidade, fazendo bem feito, de ter um maior volume molhado, considerando mesmo gotejador e considerando a mesma vazão. Tá? Outro experimento aí feito pelos colegas lá do IAC, efeito da profundidade de espaçamento de gotejadores no potencial hídrico das folhas de cafeira em solo argiloso. Ele fez emissores espaçados a 50 centímetros e tubo-gotejadores na superfície do solo. Depois ele fez emissores a 50 centímetros, que é um café adulto, é até muito, né? E depois enterrou a 10, a 20, a 10 e a 20 com 80 centímetros do tubo dos gotejadores, emissores, né? Só vou falar a conclusão, trabalho que tem vários anos. O emprego de plantas cultivadas sob gotejo enterrado, de 0,5, enterrado a 10 centímetros, trouxe ao cafeiro, no caso o Batã, melhor status hídrico. A adoção de tubo-gotejadores instalados superficialmente propiciou a pior condição hídrica às plantas. Então vejo que já tem vários trabalhos que estão mostrando que isso é possível. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Vamos lá para alguns sistemas enterrados. Aí eu contei com a ajuda, de novo, agradecer ao pessoal das empresas e principalmente aos produtores rurais que me municiaram de informações de alguns sistemas que já tem mais tempo. Esse talvez seja o mais antigo sistema de gotejamento enterrado em café que eu conheço. É de 2 alunos meus lá da FASU da Agronomia, foi instalado aí pelo pessoal da Agrocafé, da Netafim, né, na época. Gotejamento subterrâneo é uma fazenda de Monte Carmelo, o do Afonso, um café IAPAR 59 no 3,30 por 0,50, 3 ppm de ferro na água. Lembra que eu falei para vocês da tabela? 1,5 já é complicado, isso aqui tinha 3. Obviamente, esse tanque enlonado para decantar e essa cascatinha de aeração, muito simplificado aí, Thiago, uma super simplificada, para fazer a aeração da água, para fazer com que o ferro, do ferro mais 2 vire o ferro mais 3 e diminua os problemas do sistema. Tá? Na época que ele foi instalado, com esses tipos de instaladores aí mais precários, né? Equipamento improvisado para o enterrio, baixo rendimento e uniformidade para a distribuição dos tubo-gotejadores. Isso que aconteceu na época. Filtro de areia. Por que é filtro de areia? Gente, outra coisa que às vezes a gente vê erro no campo. Quando que eu uso filtro de areia? Não é motivo da palestra, mas é o filtro que efetivamente filtra a matéria orgânica. A água superficial é muito mais seguro eu ter um filtro de areia. Ah, mas como que eu vou saber se tem matéria orgânica? Análise da água. Mas sem análise da água não dá para saber. Então, nesse caso, óbvio, filtro de areia mais os discos para fazer a segurança, emissor autocompensante, 2,3 litros por hora a cada 75, e a instalação foi feita no máximo a 30 centímetros do cafeiro e a 10 de profundidade. Ah, mas será que é tudo 10? Às vezes 12, às vezes 8. Tá? Não dá para fazer perfeito. O que eu falei para vocês aí, a aplicação de 2 vezes por ano do Treflan, 0,46 centímetros cúbicos para 8 gotejadores, aqui tem que fazer a conta, para ver quanto que vai jogar por setor. Ah, mas dá trabalho? 2 vezes por ano, tá? Não vai dar trabalho. Aqui em 8 meses de campo, tá, enterrado, foi feita uma avaliação visual, dava para perceber que aonde tinha o gotejador, pelo efeito da trifuralina, a raiz do café não chegava perto. Ah, mas quer dizer que isso vai produzir menos o café? Então, nós vamos mostrar para vocês as produtividades. Tá? Comparado com o superfície, primeiro ano 90, segundo ano 35, a média de 62 e a terceira de 75, sem diferença para o superfície nessa fazenda. Tá? Uniformidade, que a Netafim fez na época, 94%. Está ruim? Está ótimo. Né? Muito próximo da perfeição. Aí um negócio que chamou a atenção, até tinha falado para o Carlos, que esse sistema aqui, eu fui fazer um curso dar um curso de irrigação para um pessoal de uma cooperativa, e eu quis uma fazenda que tinha ele antigo, né? E era exatamente esse. E esse sistema aí tinha ficado eram meus alunos, tinham ficado 4 anos sem fazer nada no sistema de manutenção. 4 anos. Mas tinha feito irrigação, não parou a irrigação nunca, e aí chamou a atenção, falou, vamos ver o que aconteceu com esse sistema. Se ficou 4 meses sem fazer nada, qual que seria a uniformidade? Aí levamos uma turma lá, desenterramos isso, começamos a medir a vazão deles, tá? E começamos a tirar os gotejadores e perceber que eles estavam, 8 anos depois de enterrado, eles estavam praticamente
novos. É como se tivesse enterrado ele, tirado ele de novo. Ah, mas tem um pouquinho de óxido de ferro aqui? Lógico que tem. Tem 3 ppm na água, não tem jeito de zerar isso. Mas ele estava de excelente estado de conservação. E aí, fizemos uma avaliação de uniformidade, o pessoal da Netafim fez 91%. Mesmo 4 anos sem fazer absolutamente nada. Tá? Então, mostrando que é possível e que talvez da região preferencial ali, das raízes do café, quererem entrar no gotejador, sobrou um resquício ali de trifuralina que promoveu que isso não acontecesse. Então, essa fazenda Santa Bárbara, gotejo subterrâneo. Então, a avaliação do gotejo, após 7 anos de funcionamento, não foi encontrada interferência de radicelas, e o mesmo encontra-se excelente desempenho técnico agronômico, bem como a lavoura que vem apresentando excelentes níveis de produtividade, atendendo a todas as características de um sistema de irrigação de alta performance. Tá? Então, esse sistema agora já tem praticamente 9 anos, né, Carlos? Quem quiser ver, está aqui em Monte Carmelo, ele está lá instalado até hoje. Outro exemplo aí que o pessoal da Netafim ajudou a gente, na fazenda Cambuí. É uma grande fazenda de laranja, tinha muito café, eles acabaram com o café de lá, mas tem uma área experimental, em Matão. Café arábica, gotejador a vazão de 1,6, subterrâneo, 75 centímetros, 5 anos de funcionamento. Também é uma outra forma interessante da gente perceber o que aconteceu. Estudo comparativo do desempenho, o subterrâneo com o superficial, isso aí é a avaliação da empresa, feita desde o início. Tá? Aqui, como que foi enterrado, no máximo 40 centímetros e 10, a aeração da água, toda a parte de filtragem, bombeamento, abertura de valetas, de trincheiras para determinar, fazer as avaliações. Foi feita uma avaliação em 2009, outra em 10, em 11, em 12, tirando os gotejadores, avaliando a uniformidade deles e fazendo essas trincheiras, né? Então percebeu-se que tanto o superficial quanto o subterrâneo tinha uma quantidade de raízes suficientes para dar uma boa produção para o café, sem diferença entre eles. Tá? Aqui o sistema radicular, outra forma de ver. Uniformidade de aplicação de água foi avaliada também. Aqui o superficial e o subterrâneo. Não tem jeito de saber se está uniforme ou se não está, se eu não fizer a avaliação. Medida de vazão e medida de pressão, está aí. Tá? 94% em cada um, quer dizer, sem nenhum problema. 5 anos de funcionamento. Lógico que com todas as manutenções e operações aí inerentes ao sistema foram feitas. Então, na Cambuí, 5 anos, não foi encontrada interferência de radicelas, e o mesmo encontra-se excelente desempenho técnico agronômico, de novo atendendo a todas as características. Tá? Mais um exemplo. Aqui o exemplo de Monte Carmelo, depois nós vamos falar um pouco dele. A fazenda lá do grupo Quercia, né, em Pedregulho. 720 hectares de gotejamento, ainda não foi possível colocar isso tudo enterrado. A gente está fazendo algumas avaliações, porque a área é muito grande. Problema também de ferro na água. E a gente está fazendo essas avaliações junto com a empresa que montou, tanto a Revenda quanto a Netafim. E a gente está monitorando isso. Vamos colocar vários alunos lá para ajudar a gente a monitorar. Aqui está o superficial e aqui está o enterrado, sem diferença visual. Está indo para a primeira safra agora. Tá? Óbvio que isso aqui é um exemplo de um plantio feito. Então o Tomazello vai até ficar bravo que eu coloquei. Sem irrigação, feito num plantio certinho, na época perfeita. Só que em janeiro, o que aconteceu no Brasil inteiro? O professor Moleão vai falar. Faltou chuva. Então, se não chovesse em uma semana, perdi o plantio todo. Tá? Mas plantou exatamente na época que precisava, só que não tinha, nessa área, ainda a gente não tem irrigação nessa fazenda. E área irrigada, sem nenhum problema. Tá? Aí o manejo da irrigação, 6 horas em turno de rega de 3 dias, do café em formação no subterrâneo, 18 horas semanais, bom desenvolvimento de plantas, sem sinais de déficit hídrico nem nutricional. É o que a gente pode avaliar até agora. Vamos ver o que vai dar de produção. E no superficial, também café em formação, 6 horas, mesmo manejo, bom desenvolvimento sem sinais de déficit hídrico. Tá? Então a gente está fazendo experimento em vários locais para mostrar para vocês o que acontece. Fazenda do Serginho Assis, que é um dos caras mais antigos da irrigação de café no Brasil. Ele tem café irrigado desde 1980 e pouco. O Bettini está aí, ele que fez os primeiros projetos lá para o Serginho. E ele
já também não estava aguentando mais a avaria com os sistemas de irrigação dele, superfície. O Serginho é do pessoal do Triângulo que está fazendo gotejo enterrado, testando. Todos os novos projetos do Serginho são enterrados. Tá? Aqui a gente fez um dia de campo lá, com o pessoal do GTEC nosso, fazendo avaliação com trincheira, sem nenhum problema com relação ao desenvolvimento de raiz. Lógico, gente, nós temos que pensar que não é só enterrar o gotejador, tem uma série de coisas. O Serginho, igual outros que eu estou mostrando aqui, são excelentes cafeicultores, em termos de nutrição, controle de praga e doença. Não é o gotejo que vai enterrar o cafeicultor. Tem que fazer tudo certo, né? Aqui é um exemplo aí da sanidade dessas plantas do Serginho, mesmo com gotejo enterrado. Está aqui pertinho, quem quiser ver, acho que o Serginho deve estar por aí. Outra, Fazenda Freitas, em Patrocínio. Gotejo autocompensante, antissifão, 2.2, 0,70. Isso quem me passou foi o pessoal da Nandangem. Instalação em 2013. Uniformidade de 94%. E a única coisa que eles fizeram diferente, lógico, nós vamos fazer nos outros também, é abrir valeta onde está enterrado o gotejador e abrir valeta onde não está. E ver o que acontece com as raízes. Óbvio que aonde está o gotejador, muito mais raiz. Mas, aqui a trincheira, né? Aonde não está o gotejador, que é do outro lado, também tem desenvolvimento de raízes. Ah, mas é menos raiz? Lógico que é menos. Mas tanto no superficial quanto no enterrado, pela concentração da água, irrigação localizada localização da água em parte da área. O próprio sistema já faz isso. Então, se fizer certo, dá raiz dos dois lados. Tá? Aqui o exemplo do enterrio, na época, e uma vista geral da área. E para a gente ir finalizando, a Ipanema. Então, a Ipanema é uma das fazendas lá, da terra lá do Dutra, já tem praticamente 1.000 hectares de irrigação de café. É uma fazenda muito grande e percebeu que é muito difícil produzir mesmo no sul de Minas sem água. E tem represa de Furnas lá do lado. Ah, mas a represa de Furnas secou. Tudo bem, gente, isso aí, como o Molhão vai falar, é cíclico, né? Daqui a pouco vai voltar ao normal. E aí a Ipanema fez, lógico que isso aqui é um exemplo, do primeiro teste que eles fizeram, do Ultra Lembra, quando colocou o gotejo lá na área deles, a primeira safra o cara produziu 15, uma área de 50 hectares, que é um teste que nós fizemos lá na Ipanema, e 50 sacos beneficiados na primeira safra dessa lavoura na Ipanema. 35 sacas de diferença, faz a conta. Tá? Agora a Ipanema já está em outro patamar, ela já está avaliando como que ela já entendeu que o gotejamento é necessário, mesmo na região sul de Minas. Aí ela já está indo para outro pacote tecnológico, que seria a área de enterrio. Então, gente, isso aqui é muita informação, mas eu acho que é interessante para a gente ver que é o produtor que nos procurou para ver o que ele está pensando para tentar enterrar o gotejador dele. Então, foi feito aqui numa lavoura de café com 6 hectares, tá? Implantação de experimento em 2014, novo, né? O que ele pensa de vantagem que poderia ter um sistema de gotejo enterrado? Flexibilidade do uso do maquinário, tá? Que poderiam danificar tubulações, maior dificuldade de germinação de plantas daninhas na linha de plantio, tá? Porque se eu jogo água superficial, cresce a erva daninha ali com certeza, né? Maior aproveitamento das fertirrigações devido à proximidade das raízes e maior eficiência da irrigação devido à eliminação das perdas por evaporação, embora no café adulto a perda por evaporação seja pequena. Tá? Então, essa é a Ipanema. O que ele tem de... Isso ele não definiu ainda se está certo ou errado, mas ele está junto com a gente, testando. Dificuldade. Realizar em lavouras mais velhas, corte de raiz. Imagina um café de 20 anos, que eu vou colocar uma máquina rasgando aquilo para colocar o gotejador lá. Mas ele está fazendo esse teste em lavoura velha. Não aplicável para sistemas com gotejadores já danificados e também com gotejadores que não servem para enterrar. Óbvio. Se o gotejador não tem mecanismo antissifão, eu não vou conseguir enterrar ele. Depois, necessidade de maior cuidado com a qualidade da água. Tá? Esse sistema tem que ser muito mais monitorado. Maior necessidade de manutenções preventivas e monitoramento devido à ausência de visualização. Então o produtor vai ficar mais preocupado, porque ele não está vendo ali a água sair e formar o bulbo molhado na superfície. Tá? Então ele vai ficar mais preocupado. Depois, necessidade de monitoramento constante da condutividade
e dúvidas quanto ao momento correto do enterro. Talvez esse seja a maior dúvida de vocês aí. Quando que eu enterro? Logo no plantio ou vou deixar um ano para enterrar? Tá? Aí o Tunico lá da fazenda fez um negócio que chama análise desses riscos. Ele colocou no gotejo enterrado esse 4 aqui, quanto que custou isso em termos de manutenção. Ele percebeu que a manutenção foi até um pouco maior, porque ele fica mais preocupado com esse sistema. É a realidade deles lá. Depois, olha o que ele fez aqui que eu achei interessante. Ele deu notas com vários pesos, aí, facilidade de manutenção, peso 8. Monitoramento, facilidade, 7. Eficiência na aplicação de água, 7. Vulnerabilidade ao corte, 9. E gasto com mão de obra. Comparou o gotejo superficial com o tradicional. Ele pegou a equipe de campo dele e começou a dar notas de cada um deles. Avaliação prática do pessoal da Fazenda Ipanema. E veja o que aconteceu pegando esse peso, 8, vezes 7, 56 no superficial, 8 vezes 5, 40 no tradicional, e teve uma pontuação final. O superficial teve 308 pontos, subsuperficial, e o tradicional 275. Lógico que esse é um experimento que está começando, mas, conclusão da Fazenda, até o momento, podemos concluir nas diferentes condições da Ipanema, nessas condições da Ipanema, que apesar de não apresentar grandes diferenças, seria interessante para o operacional e custo realizarmos o enterro dos gotejadores, apesar de ainda termos poucos dados. Então, a própria propriedade está fazendo essas avaliações. Limitação que a gente vê do sistema. Checagem de vazamento é lógico, mais difícil, tá? Principalmente de conexão do PVC para as mangueiras de polietileno. A avaliação da uniformidade é mais trabalhosa, óbvio, né? No superficial, eu puxo ela e já coloco ali embaixo a provetinha para medir. O outro eu tenho que desenterrar e fazer a medida depois de desenterrar. Concentração de raízes, tá? Mas é óbvio que isso a gente tem que perceber que a própria concepção do sistema de irrigação localizado já nos fala que o gotejo ele concentra a raiz porque ele aplica água só em parte da área, mas isso não deixa de ser um benefício, porque eu estou jogando menos água, tá? Principalmente nessa época de restrição hídrica, comparado com a aplicação em área total. Então vejo que a limitação do sistema de gotejo enterrado é uma limitação aparente do gotejamento por si só. Tá? Depois, o manejo da fertigação. Então tem muita gente falando, mas tem lixiviação, tem salinização, tem acidificação. Erros de manejo, principalmente de fertigação. Tá? Isso acontece tanto no superficial quanto no subterrâneo. Vejo que a acidez excessiva causa deficiência de manganês, toxidez de manganês, deficiência de magnésio, e temos que tomar cuidado, igual o Adolfo Moura já falou, com as fontes. Existem algumas fontes que são mais acidificantes que outras, eu tenho que tomar cuidado com isso e não ficar repetindo fontes. Aqui um exemplo aqui de 2 tipos de nitrato de amônio. Veja o que acontece com o pH, cai para 3,5, e depois se eu usar uma fonte menos acidificante, mantém o pH do solo, principalmente no bulbo molhado, próximo à neutralidade. Tá? Já estou finalizando as recomendações finais. Então isso aqui, esse sistema vai salvar a cafeicultura irrigada por gotejo? Não. Tá? É mais uma alternativa que a gente vai ter para o produtor rural de altíssima tecnologia, tá? Desde que todas as outras informações, todas as outras características do sistema sejam respeitadas. Então veja, por que gotejo subterrâneo? Melhoria nos manejos da água e nutrientes e práticas culturais do café. Óbvio, diminuir corte causado pelas capinas, diminuir ataque de roedores e furtos e melhorar na colheita. Então, a própria colheita, em alguns casos, chega a atrapalhar os tubogotejadores superficiais. Óbvio que eu tenho que considerar sempre o manejo do meu bulbo de irrigação, considerando a faixa molhada. Não posso considerar gotejos isolados. Tá? Depois, profundidade de enterrio, de 10 a 20 centímetros. No passado, enterrava 30, 40, 50. Tá? O ideal é se a gente enterrasse a 5. 7,5. Mas aí, a gente não tem máquinas ainda para fazer isso. Tá? Depois, muito critério na hora de proceder ao enterrio, porque é isso que vai mandar no projeto. Então, o produtor tem que ficar lá com os seus técnicos, na hora de enterrar, tem que acompanhar e fazer essas medidas. Depois eu vou mostrar, tem que ir enterrando e medindo. Tá? Foto aqui do Mosca, né, Mosca? Ó, foto sua aqui, ó. Esqueci de pôr o seu nome. Distância dos tubos gotejadores em relação ao colo da planta de 30 a 40.
O ideal é que fique mais próximo a isso, mas a própria instalação é difícil de fazer. Mas essa é a recomendação. O tubo gotejador com o orifício voltado para cima. Boa cobertura do solo após a instalação, eu tenho que garantir. Qual que é o momento de enterrar? Tá? Lógico, café que está em produção, a hora que vocês quiserem. Mas o que a gente tem considerando aí que os produtores estão fazendo, mas a gente não tem a melhor resposta ainda, é não enterrar logo na mudinha recém-plantada. Esperar um tempo. Tá? Ainda não é um consenso. Um ano depois de superfície, aí você enterra. Tá? Mas alguns produtores já me falaram que essa é a melhor alternativa que eles estão tendo. Tá? Agora, tem gente que está enterrando logo no início da implantação e está dando certo? Sim. Tá? Aquele lá no QS é um dos que fez isso. Atenção às operações de manutenção e manejo. De novo, gotejamento é muito melindroso. Ele é um dos mais uniformes de todos. Alô? Ele é um dos mais uniformes de todos, mas a gente tem que fazer todas as operações de manutenção e manejo. Tá? Aqui, ó, aferição constante dos tubos gotejadores após o enterrio, para verificar a profundidade, distância da planta, cobertura do solo, gotejador virado para cima, assim como garantir que os tubos gotejadores estejam em perfeito estado após a instalação. Tá? Então, tem algumas máquinas lá, se feito errado, ela vai puxar e quase arrebentar a mangueira. É óbvio que isso, no tempo, vai causar danos. Certo? Só para a gente ir finalizando, tem que garantir a formação de uma faixa úmida, espaçamento entre gotejadores de 0,50 a 0,75 metros, e cuidado com a lâmina de irrigação. Antes, gente, a gente fazia gotejamento, praticamente todo dia jogava uma lâminazinha pequena. Diferente aqui quando a gente faz aspersão, a cada 7, 8 dias eu faço uma lâmina, e jogo lâmina de 7, 8 dias. E o gotejamento no início, todo dia fazia uma irrigaçãozinha. Agora esse manejo, mesmo no superficial, já mudou. A gente está acumulando as lâminas durante 3 ou 4 dias, jogando uma lâmina maior para melhorar o meu bulbo, tanto horizontal quanto vertical. Tá? E garantir que esse bulbo molhado está fazendo com que as minhas raízes do café tenham a maximização do seu aproveitamento de água. Certo? As últimas recomendações, gotejador espaçados de formar uma faixa úmida, avaliar periodicamente o sistema, que imagina, se o produtor rural, estando o gotejador superficial, alguns já não querem fazer avaliação, você imagina se ele estiver enterrado. Então tem que avaliar, é o diagnóstico do meu sistema, eu tenho que avaliar. E observar no campo possíveis problemas. Ó, tem uma linha, 2 linhas inteiras aqui que está amarela, o que aconteceu com isso? Então, antes de ter o problema na produção do café, vamos fazer essas avaliações visuais para depois a gente conseguir finalizar isso. Uma última recomendação que o Adolfo já colocou, também cuidar para que o gotejamento enterrado, no seu início, ele maximize a produção de raízes. Porque alguns produtores me falaram, mas o café novinho não vai conseguir buscar água e nem o nutriente que não tem raiz. Então, você tem que dar alguns nutrientes, por exemplo, MAP purificado, nitrato de cálcio via FET, para estimular o desenvolvimento de novas radicelas, fazer divisão celular e transferência de energia, maximizando isso. Então, já existe algumas empresas fazendo e produtores, não fazendo mais a FET irrigação, que é jogar água em alguns momentos e jogar fertilizante em outros momentos mais isolados. E sim, quando eu for jogar água, eu jogo sempre um pouco de nutriente. Tá? Aí já tem casos de produtores que estão conseguindo reduzir a quantidade de nutrientes que eles jogam, mantendo a produtividade. Um exemplo, dá o crédito aqui para o nosso amigo Diogo Tudela. Veja, o Diogo colocou na propriedade dele um monte de injetores lá de fertilizantes. Talvez seja o projeto mais tecnológico que tenha no Brasil de irrigação de café. E caixas d'água, cada uma delas já preparadas anteriormente, e tudo com o computador fazendo as programações e a nutri-irrigação. Tá? Jogando, cada momento que o Diogo liga o seu sistema, ele está jogando água e nutrientes. Tá? Tá aí disponível para quem quiser visitar. Não todo mundo que não cabe lá, né, moço? Só finalizando, parabéns a todos vocês que estão num evento como esse, tentando aprender um pouco mais. Eu também aprendo muito com vocês e continuem fazendo isso. Se qualificando. A gente tem um curso de irrigação, Uniub Fazu, de gestão de recursos hídricos e irrigação, não só de café, de outras culturas também, falando de gestão, falando de FET, falando de tudo.
na modalidade AD, porque ninguém mais tem tempo de ficar indo frequentar a universidade. Quer dizer, nem todo mundo tem tempo, né? Gente, desculpe se eu fui muito rápido, era isso que eu gostaria de falar. Agradeço aí a essa imensa massa aí desse público aí que está prestigiando a nossa feira. Estou à disposição aí para perguntas. Obrigado. Pessoal, o André foi rápido, tem 5 minutos para pergunta ainda. Quem quer fazer? Santinato? Bom, André, a gente trabalha junto há muito tempo, a gente trabalha com gotejo também há muito tempo, e há 10 anos atrás nós fizemos um ensaio de gotejo, enterrando a 15, 30, 45, distante 15, 30 e 45 dos cafeeiros. E todos enterrados, depois de 6 safras, esse ensaio foi feito na propriedade do Paulo Barreira, lá em Rio Paranaíba, com gotejadores, não desses que o André falou. Então aqui essa primeira palavra que eu estou dando para vocês, é que quem tem gotejador comum, não enterre que não vai funcionar. Então teria que ser coisa nova, renovar os quem for renovar a irrigação, colocar coisa nova. E nesse sistema que o André falou, de todas as vantagens, tem 2 coisas que eu gostaria de levantar aqui, que é primeiro o seguinte, esse ano, o plantio feito em dezembro, sofreu em janeiro uma seca tremenda. E quem tinha enterrado o gotejador, que não consegue enterrar mais perto do que 20 centímetros, 25 centímetros, secou. As plantas secaram porque a água não chegava na muda. A muda não tinha enraizado, então se perdeu muito plantio com o gotejador enterrado em função do clima do mês de janeiro. Isso é uma verdade, nós vimos isso no Paulo Veloso e várias outras coisas. O que eu quero levantar maior aqui, e é em colaboração com o André e com o pessoal que está trabalhando nessas áreas aqui, é a parte de fertilidade. O bulbo normal do gotejador superficial, quando você não troca o sistema, as mangueiras de lado, passando vários anos, o bulbo chega a ter de 10, 15, 20%. E você não consegue corrigir isso com calagem superficial. A única forma de corrigir é você mudar o gotejador, se tiver do lado A para o lado B, passar um escarificador e pôr esses óxidos hoje que tem bastante reatividade. Então, fica a pergunta, se eu for fazer fertirrigação, basicamente nitrogenado, com ureia, com nitrato, etc., eu vou certamente acidificar e de forma violenta. Eu tenho áreas lá do Chiquinho Campos, que você conhece, que começou, a gente olhava o lado do gotejador, não tinha mais raiz, porque o V% estava 16. Teve que tirar o gotejador, passar para o outro lado, subsolar e fazer a calagem ali em cima. Fizemos uma calagem até com esses óxidos novos que tem aí de alta reatividade. Então fica a pergunta, se eu enterrar, primeiro que enterrar 15 é bastante difícil, porque também de hora que eu passar o rastelão, em vez de 15 fica 10, em alguns casos ele vai desenterrar. Esse é um problema. E o principal é voltando nesse da fertilidade. Como é que nós vamos corrigir? Não existe produto hoje para você corrigir bulbo da parte de fertilidade. Então, o ponto crucial é fertilidade. E para mim, fertilidade é o ponto 1, depois da água, evidente. A água é ponto 1 para a produção e a fertilidade é o ponto 2. Então fica aí, André, uma sugestão de se fazer trabalhos, de ver como que nós vamos solucionar isso aí. O professor que antecedeu você falou várias coisas, mas da área de fruticultura. E o sistema radicular de uma laranja é totalmente oposto, diferente do café, de manga, etc. O café é uma cabeleira, nós temos que trabalhar naquela cabeleira, né? Então fica esse adendo aí na tua palestra, que foi magnífica, né? Gente, obrigado aí ao Santinato, né? Ele é sempre crítico com relação ao gotejo enterrado. Mas será que, Santinato, eu acho que temos que testar, né? É isso que a gente está fazendo aí no campo. O ideal seria colocar ele superficial por uma série de fatores. O problema é que o
produtor rural não está conseguindo fazer mais isso por uma série de motivos aí, né? De avarias das mangueiras. E está ficando muito caro, né? Então não é alternativa para todo mundo. Mas eu acho que o manejo da fertigação é uma coisa que já está sendo dominada também. Tem que se levar em consideração essa acidificação do bulbo. Tem dos dois, né? Tanto superficial quanto subterrânea, então não é isso que vai mudar, né? Mas temos que avaliar, sempre avaliar isso aí. E com relação ao enterrio, né? Então a gente tem visto recomendar isso para o cafeicultor, que eu falei para vocês, que já tem uma experiência antiga com gotejamento, né? Com o sistema de gotejamento. E aí ele já vai, os que estão adotando com técnica já estão conseguindo ter bons resultados, né? É isso que a gente está vendo na prática, tá? Perguntas? Mais perguntas? Bettini. Ô Paulo. André, lavoura já instalada. Tem equipamento hoje que você consegue fazer o enterrio sem arrancar a saia do café? Tem, a gente já está fazendo também, o pessoal das empresas já está fazendo as revendas, já faz isso. É lógico que a gente não vai conseguir colocar o gotejador tão perto do tronco. Aí vai ficar a 30, 40 centímetros do tronco. Aí não tem jeito de chegar muito perto. Mas na Ipanema foi feito assim, que é café adulto, né? Bettini. André, por que enterrar as mangueiras com o gotejador voltado para cima e não para baixo? Tecnologia que para impedir, né, que ele já tem um sistema de antissifão, né? Sim. É mais por uma segurança, né, Carlos? Hã? O que é? Ascensão capilar, para né? facilitar a ascensão capilar, a água aí para cima, é isso? Naquele trabalho do Rubens Coelho, ele me falou lá para trás... Daquele de raiz. Isso, que você mostrou, que o grosso, uma parte importante da intrusão se devia por movimento direto da raiz no sentido do orifício. E ele recomendava ela ao contrário. Eu não estou questionando, eu estou realmente pondo o debate para a gente pensar ou estudar melhor. Esse teste a gente não fez ainda, se é para baixo ou para cima, por causa da raiz. Agora, da raiz já tem como vai ter a trifuralina, a raiz não vai chegar ali perto, né? Então não vai ser o problema, né? Para pensar no tema, que é um tema que Mas é pode ser interessante importante. até pensar nisso, né? Fazer um teste com ele para cima e para baixo e avaliar, né? Na ascensão capilar é melhor para cima. Pessoal, em função do horário, mais uma pergunta para o doutor Molion pegar a parte dele. André, Oi. nós temos uma área irrigada e a gente está usando ela a 80 centímetros do solo, passado entre as plantas. Você vê algum problema de estar usando assim? 80 centímetros da onde? 80 centímetros do chão. A gente passa entre os galhos. Então, lá não tem problema você cortar, você colhe o café tranquilo com a Café máquina. adulto? Café adulto. Daí tem que fazer, o ideal é fazer uma trincheira para ver o que está acontecendo com esse bulbo e se as raízes estão chegando lá. Você tem essa observação? Não. O bulbo é formado normalmente. Você fala aérea. Aéreo. Ah, tá. O problema é, se você fizer ele aéreo e fizer as barrigas, aí pode concentrar em alguns momentos a água ali, né? Não é o melhor. Se esticar ele certinho. Ó, o Rogério, mais ou menos. Aí depois dele se apresenta o Molion. Espírito Santo, sul da Bahia. Esses cursos que se apresenta aí, nós temos desnível de 100, acima de 100 metros, e lâminas de 6 milímetros acima, ou um pouco abaixo. Isso confunde um pouco a cabeça do agricultor lá, o cafeicultor, quando ele pega essa literatura, tem bastante cafeicultor aqui do Espírito Santo, e essa mensagem, não, rapaz, isso custa 5, 6 mil reais por hectare, e hoje um projeto de gotejamento naquela região é 10, 12, 13 mil, e assim se vai, em função do desnível e lâminas maiores. É só para esclarecer que isso confunde muito. Eu concordo, porque lá é uma topografia um pouco diferente, né? E obrigado pela informação. Gente, então eu agradeço aí a todos aí por prestigiar a nossa palestra, e já aproveitando, gostaria de chamar uma das maiores autoridades aí de clima no Brasil e no mundo, que é o professor Luiz Carlos Baldissero Molion, que vai nos prestigiar novamente com a palestra dele, falando sobre clima no Brasil e no mundo e os seus efeitos da cafeicultura. Professor, muito obrigado aí.